Bolsonaro mais uma vez rebate Valdemar e diz que vai jogar a toalha se seguir inelegível. Mais uma notícia para vocês aqui no Fatos Ocultos HD. Hoje temos um vídeo muito especial do qual nós iremos mostrar para vocês o quanto o ex-presidente Bolsonaro está insatisfeito com o partido que ele se encontra na atualidade, que é o PL. Um partido que entrou, na corrida presidencial com o presidente Bolsonaro, pregando uma ideologia e vivendo outra, segundo ele. Vocês vão ver o vídeo aí, muito interessante. Mas primeiro nós vamos acompanhar aqui esta matéria, tá? Então aqui diz: o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, mostrou irritação com as entrevistas do presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, e disse que deve ser o candidato da sigla para 2026, ou vai jogar a toalha caso fique inelegível, tá? Aqui está dizendo: antes de ser questionado pelo entrevistador, Bolsonaro diz que viu uma entrevista e que é difícil porque não pode conversar com Valdemar. Desde fevereiro, o ex-presidente está impedido de falar com os outros envolvidos no inquérito que investiga a tentativa de um golpe de Estado para mantê-lo na presidência. As declarações foram feitas em entrevista à Rádio Auriverde Brasil, nesta quarta-feira, dia 16. Muito interessante, né, essa notícia aqui, porque Valdemar da Costa Neto, como a gente já trouxe aqui para vocês, muitas notícias sobre o Valdemar, inclusive nas notícias mais antigas eu falei sobre isso. Eu falei: olha, eles vão dar um golpe no Bolsonaro, vão querer tomar o bastão da mão dele. E foi dito e feito. Aí nós estamos tendo agora uma insatisfação do ex-presidente Bolsonaro, e eu tenho um vídeo para vocês que está aqui no canal Vista Pátria, vídeo do próprio Bolsonaro falando, e depois também temos o Ricardo Salles. Eu gostaria que vocês assistissem até o final esse vídeo, que eu vou colocar aqui para vocês agora no Fatos Ocultos HD. Para você que quer participar ao vivo, temos aqui o nosso QR Code, muito simples. Você pega o seu celular, vai na tela, faz o scanner com o seu celular, você irá para um site onde você faz o pagamento de apenas R$5 para nos ajudar, e você pode enviar uma mensagem que sairá aqui ao vivo para vocês, tá? No próximo programa, ou se você estiver ao vivo aí agora, você já pode fazer a sua pergunta ou o seu comentário, que será lido aqui por inteligência artificial, ok? Vamos então assistir o vídeo que eu preparei para vocês aqui, e já pedindo para que vocês venham nesse canal Vista Pátria, tá? Dê um like lá, sejam seguidores, tá bom? A gente precisa fortalecer, a gente está usando essa matéria, na verdade esse vídeo, que foi cortado por eles. Então, por gratidão, vocês podem ir lá e serem seguidores. É um canal muito bom também, que traz diversas notícias sobre a política, ok? Então vamos analisar aqui junto com vocês o que diz aqui Bolsonaro. Eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar. Eu ralo igual condenado pelo Brasil, levando a palavra de fé, de esperança. Eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil, no meu país, que eu tanto amo e adoro, dou minha vida por ele. Olha aí a notícia, Valdemar. Bolsonaro, é o radical, Nicolas tende a aceitar alianças para 2026. É muito estranho, você ver uma declaração dessas aqui do próprio Valdemar, Valdemar da Costa Neto. Mas como eu disse a vocês naquele vídeo anterior, era de se esperar que tudo isso iria acontecer, Bolsonaro cada vez mais sendo minado pelo seu próprio time, pelo seu próprio clã, ok? A mais difícil do governo, do ponto de vista de guerra cultural, briga ideológica, e defendi do primeiro ao último dia que fiquei no governo. Segurei todas as buchas, tomei processo, briguei na imprensa, briguei lá fora no exterior. Ou seja, ninguém, desculpa, vou falar com tranquilidade, ninguém defendeu mais o presidente Bolsonaro com o nome e o próprio CPF na reta do que eu. Não estou falando de discurso, estou falando de prática, assinar coisa, dar declaração, ser chamado em processo para falar, ser chamado em audito no Supremo Tribunal Federal para falar de questões ambientais, questões indígenas e tudo mais. Ou seja, não é que eu falei coisas, eu dei a minha cara, meu CPF, meu nome, meu patrimônio para defender o presidente Bolsonaro no primeiro ao último dia que eu fiquei no governo. E quando eu saí do governo e fui para a Jovem Pan, tá aqui o Vitória, que era meu colega na época, que é o Oliveira, que era Jovem Pan, eu todo dia defendia o Bolsonaro na Jovem Pan. Eu não era deputado, não estava em campanha, não era ministro, não ganhava um centavo para isso. Fiz tudo isso, pela minha admiração, pela minha lealdade e pelo meu agradecimento a ele, e por reconhecer que coisas muito bem feitas, coisas boas do governo, precisam ser defendidas, que existe uma guerra política para ser defendida. Agora, veja bem,
Isso não nos torna, ainda que eu tenha sido eleito no PL, aliás, que eu fui para o PL, porque o Bolsonaro foi, é verdade. E eu sabia que o Valdemar tinha aquele histórico de mensaleiro, de tudo isso. E nós já estamos vendo a insatisfação de Ricardo Salles, totalmente satisfeito. Vocês vão vendo aí a situação, né? É uma situação de a direita está completamente se destruindo. Se você for analisar, você não vai ver a esquerda fazendo isso. Eles, muito pelo contrário, eles estão muito e muito unidos. Então, isso aí é bom para quem? Isso aí é bom para a esquerda no Brasil. É bom para a esquerda no Brasil, se você for analisar, ok? Vamos continuar então aqui para a gente analisar o vídeo. Isso também é verdade. Mas nós fomos no pressuposto de que o Bolsonaro, sendo a grande liderança que é, né, era a oportunidade para botar ordem na casa de um partido que estava bem aos fortes. E ele botou ordem na casa em muita coisa. Mas muita coisa o PL não deixou fazer. E nessas horas, é preciso ter uma análise muito fria para ver o seguinte: enquanto a gente é que teve os votos, né, pega a lista, estou falando de São Paulo que eu conheço bem, os outros estados não posso falar. Quando nós é que tivemos votos, Carla Zambelli em primeiro, 940 mil votos. Eduardo em segundo, 740 mil votos. Eu em terceiro, 640 mil votos. Depois mais embaixo, Marco Feliciano, não sei quem, Derrite e tal. Você pega a lista dos eleitos, é só candidato de direita. Em geral, os candidatos da turma raiz, valdemarista, maquinista, estão lá no rabo do foguete, 70 mil votos, 60 mil votos. Tirando o Catão Augusto, que teve uma boa votação, a maioria foi tudo ali, 90 mil votos, 100 mil votos, 70. Aí chega na Câmara dos Deputados, qual é o cargo mais importante que o pessoal da máquina quer? Que o pessoal do sistema quer? Relatoria do orçamento. É quem lida com dinheiro. Para quem que vai a relatoria do orçamento? Candidato, deputado valdemarista. Cargo na mesa. Quem que vai para cargo na mesa? Deputado valdemarista. Liderança do partido na Câmara dos Deputados. Deputado valdemarista. Entregando tudo aqui, falando. Ou seja, no final de tudo, para bater o coeficiente eleitoral, né, porque vocês sabem que isso existe, foi usado-se todos os deputados eleitos pelo PL, porque eles trouxeram muitos votos. A Carla Zambelli, quase 1 milhão de votos. Conseguiu eleger deputados lá com 40, 50, 60 mil votos, que são os candidatos do sistema, que ele está chamando aí de valdemaristas. E esses candidatos que fizeram essa minoria de voto estão com as pastas que lidam com dinheiro. Estão, na verdade, com, como ele disse ali, vou colocar aqui o vídeo novamente, com a parte da cereja do bolo, né? Vamos lá. Ou seja, nós fizemos votos e eles ficaram com os cargos-chave. Então, por isso que digo que as coisas não são bem assim, não é uma crítica ao Bolsonaro, de jeito nenhum, é simplesmente a constatação de que há certos momentos que a gente precisa botar um pé no freio. Precisa fazer um freio de arrumação. E nem sempre você fala, eu estou junto daqueles que ganharam. Meu filho, você ganhou o abacaxi, mas eles ficaram com a polpa, você ficou só com a casca. O que adianta? O abacaxi é de todos. Você fica com a parte dos espinhos e o bonitão fica com a parte da polpa, com a frutinha gostosa. Então, veja só. Nós temos, sim, a oportunidade de fazer coisas muito importantes. O pessoal fica criando desavenças. Ninguém foi contra a autoridade, a ascendência do presidente Bolsonaro. Só que há certas situações, e São Paulo é uma delas, em que a própria ascendência do Bolsonaro foi colocada por eles em causa. Você vai se lembrar que quando o Bolsonaro decidiu, de fato, que nós não avançaríamos com a minha candidatura, não iam insistir mais nisso, e declarou que o Melo Araújo ia ser o vice, eu fui um dos primeiros a falar, ok, beleza. Aí o que aconteceu logo em seguida? Não vamos esquecer isso. Todas essas lideranças que estão lá no entorno do Nunes, cercaram ali o Tarcísio, todos aqueles que estão lá, os líderes dos partidos da aliança do Nunes, não queriam o Melo Araújo. E estavam cozinhando o Bolsonaro para não deixar chegar, não deixar fazer o Melo Araújo vice. Passa um mês, passa dois. Quando que o Melo Araújo aceita o Melo Araújo de vice? Quando surge o Pablo Marçal e o Bolsonaro deputado adquirem Pablo Marçal, fazem vídeo com o Pablo Marçal, né, se engasgam com o Pablo Marçal, e aí, com medo do apoio do Bolsonaro e do Pablo Marçal, essa turma toda, mais do que depressa, corre para dizer, não, aceita o Melo Araújo, aceita logo. Foi isso que aconteceu. Olha que coisa, né, pessoal? Tá lá, ó. Convencer Bolsonaro a aceitar alianças com a esquerda. Aí ele diz aqui, ó, há lugares no Brasil, como no Maranhão, onde não há esquerda e direita. Há gente com fome. Vamos ter de trazer esse pessoal para ganhar a eleição. Trazer não é o difícil. O duro é o Bolsonaro e o pessoal, olha isso. E o pessoal da extrema-direita aceitar. Eles não querem, afirmou o presidente do PL. O Maranhão é o estado que mais teve coligações entre o PT e PL nas eleições municipais. Segundo a Folha, os partidos, né, se aliaram em 22 cidades, né, este ano. O PT e o PL ali. Eu vi uma notícia que o PL não vai mexer no Maranhão, apesar dos deputados lá serem corruptos, contumazes, porque não acharíamos bolsonarista lá. A gente vai mexer no Maranhão, é um compromisso que eu fiz com o presidente do partido,
em sanear o partido e mostrar que é um partido diferente de alguns outros que estão por aí, que nós queremos realmente é um partido do povo que possa confiar. Então a declaração de agora, porque é verdadeira, já que eu não posso conversar com o presidente, sobe no telhado realmente. Eu ralo igual um condenado pelo Brasil, levando a palavra de fé, de esperança, de que temos que acreditar, mostrando a nossa potencialidade. E temos 3 estados do Brasil que realmente não tem como a gente continuar falando em PL se esse parlamentar desses 3 estados continuar na sigla. Se querem passar a mão na cabeça de meia dúzia e prejudicar 90, é outra história. É o que ele está falando aqui. Tem muita sujeira dentro do PL, sem operações da Polícia Federal em candidatos eleitos pelo PL. E aí ele está falando, não tem como. Não tem como, se não tirar esse pessoal, pregar a mensagem que ele prega. Entendeu? É uma coisa muito sinistra. E ele, se você for ver por esse lado, ele tá certo, né? Maranhão não vai ficar como está. Eu sei que sou presidente de honra, apenas presidente de honra do partido, não mando nada aqui, mas não tem clima do nosso pessoal permanecer no partido, não se passa a mão na cabeça de marginais. Quando eu cheguei em Imperatriz, a questão de 4 semanas, tinha havido feito uma busca e apreensão na casa de 2 deputados do PL, o Maranhãozinho e o pastor Gil. E lá, as notícias lá é o seguinte: deputados do Bolsonaro apanhados em corrupção. Eu não devo nada para ninguém, não sou o dono da verdade, o pai da ética. Mas esses parlamentares, a continuar no partido, a gente não tem como realmente falar que o PL é um partido diferente. É o que eu disse para vocês. Ele tá falando lá dos deputados do PL que tiveram aí, né, envolvidos em operações aí da Polícia Federal. E ele tá mordido com isso, né? É de se entender, porque a mensagem que ele trabalha, foi presidente, é uma mensagem anticorrupção, né? Então não faz sentido, ele tá num partido onde eles aceitam a corrupção e passa a mão na cabeça ali, como ele está dizendo, né? Vamos continuar ali, rapidão. Outra coisa, deixar bem claro, eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar, sempre de honra, mas candidato para 26 é Jair Messias Bolsonaro. Aí, chegou onde a gente queria. Aqui ele já dá o grito de guerra dizendo: candidato à presidência de 2026 é Jair Messias Bolsonaro. Ele está sentido demais porque estão colocando Tarcísio, estão colocando Marçal, estão colocando vários para ser candidato da direita e excluindo ele. E ele está se sentindo muito ofendido por ninguém defendê-lo. Ou falar: não, isso aí, essa inelegibilidade dele não existe, nós temos que trabalhar isso, nós temos que bater em cima disso. Então, como eu disse a vocês aqui nos fatos ocultos, que ele ia ser traído pelo próprio clã, vocês não acreditaram, agora está aí para vocês verem a mais pura realidade acontecendo nos nossos olhos. O Valdemar, na verdade, dando várias declarações sinistras, né? E a gente vê que já teve aí uma coligação o Bolsonaro, querendo ou não, com a esquerda. Infelizmente, né, através do PL, ele caiu nessa tentação e fez sim, não tem como dizer que não, aliança com a esquerda, com o centrão, como a gente está vendo lá em São Paulo, tá? Não tem como falar que não. Inclusive, lá no Maranhão, como ele disse. Vamos continuar aqui, vou colocar a segunda tela para vocês. Estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores? Porque subi no carro de som do pastor Malafaia? O primeiro, abuso de poder político. Que voto eu ganhei e reuni com embaixadores? Outro, que abuso de poder econômico, eu estava no carro de som do pastor Silas Malafaia. É uma perseguição. Se isso for avante, essa inelegibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais. Pronto. Aqui ele disse: se continuar essa historinha aí de inelegibilidade, eu jogo a toalha. Ou seja, não apoia ninguém, não vai fazer nada para ajudar nenhum candidato da direita e tirar o seu time de campo, se foi isso que ele quis dizer. Então nós estamos vendo aqui, né, a direita completamente, né, abalada, completamente, como eu posso dizer, dividida, né? E isso é ruim porque, na verdade, é bom para a esquerda. Para todos os esquerdistas isso é ótimo, né? A direita dividida, os votos se dividem, a esquerda ganha a eleição, né, como de praxe. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: Bolsonaro não conseguiu lutar contra a esquerda ou contra o sistema como ele queria. Existem os partidos políticos. Para ele ser candidato, ele precisa estar em um partido. O partido que ele foi confiando que poderia ter mudança ou ser diferente, não foi. Inclusive, nas eleições municipais aqui mesmo da nossa cidade, foi o partido que mais distribuiu o fundão eleitoral. O Bolsonaro foi o que mais foi contra o fundão eleitoral. Então, para vocês verem como que é um partido que não se alinha com o maior líder da nação, se assim nós podemos dizer. Então é muito sinistro, né? Tá aí para vocês uma matéria que não é mentirosa,
né? Além da gente ler para vocês aqui a matéria, a gente trouxe um vídeo deles mesmos falando sobre essa situação, para vocês entenderem o que está acontecendo com a direita brasileira, a direita aqui no Brasil. Então, Valdemar aprontando mais uma vez, Bolsonaro rebatendo, tá? Dizendo que ele é o candidato, tá? Então, para você que não quer perder nenhum conteúdo aqui no Fatos Ocultos HD, você pode aí assinar o nosso canal, tá? Ser um seguidor totalmente gratuito. Você pode também, né, se você quiser nos ajudar financeiramente, fazer um Pix de R$5 através desse QR Code aqui, que eu erro toda hora a posição dele. Você faz um Pix através desse QR Code, envia-nos uma mensagem que será lida no próximo programa aqui embaixo para vocês, tá? Para vocês participarem, tá? Deixar aí o seu comentário, né? Fazer alguma pergunta, caso você queira, tá? Através aqui do nosso QR Code, muito simples, muito seguro também, você paga ali por Pix, tá? Não tem problema nenhum. Fatos Ocultos HD.